Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a videoaula número 2 da semana 15, em língua portuguesa. Vamos trabalhar com um conteúdo gramatical, que foi iniciado na videoaula número 1, mas lá nós trabalhamos com a apostila. Hoje nós vamos trabalhar só com o material retirado da internet, então com slides e a minha explicação, tá? Então, não é necessária a apostila. Se quiserem anotar alguma coisa no caderno, fiquem à vontade. Vamos lá, então? Primeiro, a gente vai ver um pouquinho do conceito de período simples e composto. Na videoaula número 1, nós trabalhamos com período composto, orações dependentes e independentes. Aqui diz o seguinte: o período pode ser caracterizado pela presença de uma ou demais orações, por isso, pode ser simples ou composto. Período simples apresenta apenas uma oração, a qual chamamos de oração absoluta. Exemplos: já acordamos, hoje está tão quente e preciso disto. Então, nós temos aí 3 orações independentes e absolutas, pois estão dentro de um único período chamado de período simples. O período composto apresenta 2 ou mais orações. Exemplos: conversamos quando eu voltar. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. O número de orações depende do número de verbos presentes num enunciado. Então, observe, no primeiro período, nós temos um período composto por 2 orações, porque nós temos 2 verbos, conversamos e voltar. Segundo período, composto por 3 orações, explicar e aconteceu. Terceiro período, nós temos 4 orações, descansou, passeou, fez e quis. Número de orações, número de verbos. A classificação do período composto será conforme a sua formação. Período composto por coordenação, quando as orações são independentes entre si, ou seja, cada uma delas tem sentido completo. Isso nós vimos na videoaula número 1. São independentes. Levantou e começou a correr. Assaltou a loja e correu para a porta dos fundos. Então, levantou, começou a correr, assaltou a loja e correu pela porta dos fundos. Nós temos orações independentes. Levantou, ok. Começou a correr, ok. Assaltou a loja, ok. Independente, correu pela porta dos fundos. Também são 4 orações independentes entre si, chamadas de. Elas estão num período composto chamado por coordenação. Agora o período composto por subordinação, quando as orações relacionam-se entre si, ou seja, elas são dependentes. Espero terminar os enfeites até que os convidados comecem a chegar. Fiz a receita, mesmo sem saber quais ingredientes levava. Então, espero terminar os enfeites até que os convidados comecem a chegar. Se eu falasse a frase só, comecem a chegar, tá faltando algo, né? Ou espero terminar os enfeites até que os convidados... E eu terminasse a frase aí, falta algo. Então, elas são dependentes, chamadas de subordinadas. Período composto por subordinação. Fiz a receita mesmo sem o quê? Saber quais os ingredientes. Então, depende uma oração da outra. E o período misto, quando há a presença de orações coordenadas e subordinadas. Exemplos: levantei, embora ainda estivesse cheio de sono. Enquanto ele falava, nós vamos escutar. Enquanto ele falar, nós vamos escutar. Então, levantei é uma oração coordenada, independente, ela tem sentido completo sozinha. Uma palavra, que é um verbo, portanto, uma oração e independente. Agora, embora estivesse cheio de sono,
eu dependo de outra oração para ter sentido, ok? Então, por isso o período é misto. Coordenadas, independentes. Subordinadas, dependem umas das outras. As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas, respectivamente, conforme as conjunções utilizadas. Ora fala, ora não fala. Oração coordenada sindética, marcada pela conjunção ora. As aulas começaram, os deveres começaram e a preguiça deu lugar à determinação. Orações coordenadas assindéticas, porque elas vêm separadas por vírgulas. Então, quando eu tenho conjunção, uma palavrinha que liga uma oração a outra, vai ser uma coordenada sindética. Quando eu tenho apenas vírgulas separando as orações coordenadas, vão ser orações coordenadas sindéticas. Assindéticas, desculpem, assindéticas. Assindéticas, separadas por vírgulas. Sindéticas, separadas por conjunção. As orações coordenadas sindéticas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Elas vêm ligadas uma oração à outra por conjunção. Nós já estudamos todas as conjunções, então você já sabe. Então, são orações coordenadas sindéticas. Elas são independentes, mas são ligadas por conjunção. Exemplo, gosta de praia, ok? Mas também gosta de campo. Então, gosta de praia, gosta de campo. São independentes, mas estão ligadas pelo mas também. Gostava do curso. Não havia vaga na sua cidade. Então, gostava do curso, contudo, não havia vaga na sua cidade. Vai ele ou vou eu. Vai ele, independente do vou eu. A conclusiva, estão de acordo. Então, vamos. Estão de acordo? Ok. Vamos. Ok. Independentes. Explicativa. Fizemos o trabalho hoje porque tivemos tempo. Então, nós temos o porquê, que é uma conjunção, mas elas são orações independentes. Portanto, coordenadas sindéticas. As orações do período composto por subordinação, nós já vimos na videoaula número 1. São aquelas que são dependentes, elas dependem umas das outras, né? E elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. As substantivas, quando as orações têm função de substantivo. Espero que vocês consigam. Ó. Espero um verbo, consigam outro. Mas são orações dependentes. Adjetivas, quando as orações têm função de adjetivo. Exemplo, os concorrentes que dormem mais têm um desempenho melhor. Os concorrentes que dormem mais têm um desempenho melhor. Adverbiais, quando as orações têm função de advérbio. Exemplo, à medida que crescem, aumentam as preocupações. Então, à medida que crescem, aumentam as preocupações. Todos esses períodos são compostos, porque tem mais de um verbo, no caso, 2 verbos, e são compostos por orações subordinadas, porque elas dependem umas das outras. E possuem também conjunções, que ligam uma oração à outra. As únicas orações em período composto que não possuem conjunções são as coordenadas assindéticas. Tá? Essas não têm conjunções, são separadas por vírgulas, são independentes e separadas por vírgulas. As subordinadas e as coordenadas sindéticas são as orações que são separadas por conjunções. Ou ligadas, né? Não separadas, são ligadas por conjunções. Aqui um esqueminha bem básico, só para a gente visualizar, né? Exercitar, então. O período simples apresenta apenas um verbo ou uma locução. Os cavaleiros aprenderam uma importante lição. O período composto apresenta mais de um verbo ou locução. O Derives mostrou aos cavaleiros que ambos tinham razão. Então, o mostrou e o tinha. Período simples,
um verbo, período composto, 2 ou mais verbos. Dentro do período composto, temos orações independentes, que são as coordenadas, e as dependentes, que são as subordinadas, ok? Essa foi uma visão geral, primeiro, para vocês conseguirem entender bem o período simples e composto. Nas próximas videoaulas, nós vamos trabalhar cada período bem detalhado, só as coordenadas sindéticas, só as coordenadas assindéticas, depois só as subordinadas, adverbiais, as substantivas e as adjetivas, ok? Bastante coisa pela frente ainda, tá, pessoal? Fiquem bem e até a próxima videoaula.